Bom, você que acompanha o programa Consciência Humana, toda semana nós estamos de volta, agora no ano de 2015. Você acompanha as nossas reprises agora no mês de janeiro, comecinho de fevereiro. E nós estamos com novos programas. E como ficou dito no final do ano passado, quando a gente fez aquela sequência em alusão à questão dos rios, à questão das águas, da poluição dos rios, que culminou inclusive com a audiência pública na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer agora o programa com discussões por temporada. E nada melhor para começar o ano do que discutir a questão da campanha da fraternidade e a proposta que a igreja traz nesse ano de servir, ou seja, de colocar as pessoas, principalmente aqueles que são cristãos, que seguem a doutrina cristã, na ideia de servir. E a CNBB foi bem clara que ela quer que esse ano a sociedade possa discutir a questão política com mais ênfase, já que a questão política ou o político ele tem a obrigação de servir. Diante disso, nós vamos ao longo da quaresma até a Semana Santa entrevistar políticos, advogados, padres, militantes sociais que se preocupam politicamente com a sociedade e que vão aí participar desse processo de discussão dessa reforma política. O que é essa reforma política? Já que nós estamos num país que já passou por tantos altos e baixos, momentos de grande populismo, momentos de ditadura. Vivemos agora sob o espectro de uma nova Constituição, que é a Constituição de 88, e quando eu falo nova, você deve dizer assim, poxa, mas a Constituição já é de 1988, ela já não é tão nova, é nova sim. A dos Estados Unidos é de 1776, ou seja, desde a independência norte-americana, e eles nunca mudaram a Constituição. Nós já tivemos aí várias Constituições, sendo que a nossa primeira é de 1824. Para a gente começar nessa sequência, nós convidamos essa semana o deputado estadual Evaldo Gomes, deputado aqui do estado do Piauí pelo partido PTC, partido que ele fundou aqui no Piauí e iniciou há algum tempo atrás. E nós vamos dividir em três assuntos a nossa entrevista com o deputado que participa do nosso programa. Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco da vida dele, de quem é o Evaldo Gomes. No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões políticas, ideias que já transitaram ao longo da história. E no último bloco o deputado vai discorrer acerca da sua visão sobre a reforma política. Deputado, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para começarmos aqui o ano de 2015. Eu que lhe agradeço o convite. Fico muito satisfeito, afinal de contas, o seu programa é um programa que leva a mensagem educativa para os piauienses. Deputado, a campanha da fraternidade, ela tem a ideia de servir como um grande tema. Ou seja, inclusive a foto da campanha é o Papa beijando os pés, de um homem sugerindo aquele gesto de Jesus, quando Jesus diz que nós temos que servir. Tem até uma anedota popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E a igreja quer que a sociedade discuta a questão política. Quem é o Evaldo Gomes? Ou seja, de onde o Evaldo Gomes veio? Ou seja, qual é a sua origem? Como é que você apareceu no cenário político piauiense? Aliás, primeiro assim, dizer que eu não tenho na minha família nenhum político. É algo que surgiu ainda na década de 80. Comecei na campanha pela campanha pela Direta Já. Comecei a militar no movimento estudantil. E isso me despertou o desejo e a vontade de poder entrar na vida pública disputando um mandato. E comecei na condição de vereador de Teresina. Tive a oportunidade, mesmo disputando a eleição em 2008, não tendo tido sucesso, de me eleger de momento, fui primeiro suplente. E depois eu assumi o mandato de vereador. Passei um período curto lá na Câmara Municipal, mas um período que me fez com que a gente pudesse hoje estar na condição de deputado estadual já no segundo mandato. Mas é importante que se diga, como eu bem disse, eu não tenho uma família tradicional. Minha família é uma família muito pobre, muito simples, humilde por sinal. Meu pai era vigia, que hoje não é mais vivo, e minha mãe é uma dona de casa, simples dona de casa. Tenho 12 irmãos, quer dizer, uma família muito grande, pessoas que não tiveram, a grande maioria não teve a oportunidade de estudar, ter um curso superior, até mesmo por consequência das dificuldades financeiras que minha família passava. Meu pai e minha mãe veio do interior da região de Valença e criou os 12 filhos aqui, na cidade de Teresina, com muita dificuldade. Eu tive a oportunidade de chegar no banco da universidade, me formei em pedagogia, me transformei num professor, quem, por sinal, eu tenho orgulho de ser professor.
é algo que está dentro de mim. Na realidade, ser deputado, estar deputado não é uma profissão. É como você bem disse no início, a campanha da fraternidade coloca um tema muito palpitante, ou seja, a necessidade de servir. Então eu vejo o papel de um deputado, o papel de servir o próximo, servir um povo, o seu povo, fazer leis justas, ser justo, colaborar e contribuir para que a população de fato tenha aí uma oportunidade de poder viver bem. E, como eu bem disse, como não tinha nenhuma tradição na política, eu tive essa oportunidade de começar a militar, tomei gosto pela vida pública, né, disputei o primeiro mandato de vereador, tive sucesso porque tive a oportunidade, mesmo tendo na condição de suplente de vereador, ter a oportunidade de ocupar o mandato. E foi as minhas ações, no primeiro momento, como vereador, que me tornei deputado. Naturalmente também que tivemos aí a inteligência, a perspicácia de poder montar uma estratégia, da gente poder juntar num só partido político, que é o nosso, é o Partido Trabalhista Cristão, né? Pessoas que vieram do meio do povo, que vieram das lutas, pessoas simples, de pouco poder aquisitivo, enfim. E essa junção desse conjunto de pessoas é que fez com que a gente pudesse eleger o primeiro vereador e agora ter tido a oportunidade não só de me eleger deputado estadual, mas me reeleger deputado e ainda mais ter mais um representante agora no Parlamento Estadual. Que é mais difícil, que é a questão da reeleição. Maquiavel já dizia que o difícil não é conquistar o poder, é manter o poder. Deputado, o senhor faz aí uma abordagem um pouco da sua vida, ou seja, filho de vigia, filho de uma dona de casa, tem 12 irmãos, militou no movimento estudantil, né, teve a capacidade de fazer uma estratégia política e de aglutinar pessoas que, do mesmo quilate, vamos dizer assim, do mesmo potencial que vocês pudessem lutar por uma eleição. O que o Evaldo Gomes, ele hoje, enquanto deputado, o que ele conserva ainda do Evaldo Gomes da década de 80, da década de 90, que era um estudante, que era um professor, que era um representante estudantil? O que ficou no Evaldo Gomes até hoje? Mas eu acho que é a mesma simplicidade, a mesma humildade. Tem muita gente que acha que eu não sou uma pessoa simples, porque não me conhece. Quem passa a me conhecer, quem passa a conviver comigo, quem passa a conviver o dia a dia comigo, percebe-se que eu sou um homem simples. Primeiro que eu não sou um homem de grandes posses, eu não tenho posse. Certo? Eu tenho o básico, como é que qualquer cidadão deseja e pensa em ter, que é uma casa, um carro para poder suprir suas necessidades básicas, né? E, ao mesmo tempo, também, eu sou aquela pessoa que tenho e mantenho as mesmas amizades, no tempo que eu era ainda adolescente. E talvez tenha algumas amizades que ainda do tempo que eu era criança, tá certo? Eu costumo dar sempre atenção às pessoas. Tá certo? Eu sempre honro a palavra. Para mim, a palavra é de grande importância, não só na vida pública, mas na minha vida de ser, no dia a dia, nos compromissos que faço. Eu sempre fui essa pessoa. Talvez isso tenha tido a oportunidade de conseguir grandes amigos, e muitos amigos. Tá certo? Acho que, inclusive, a minha eleição de vereador, a oportunidade que tive de ser deputado estadual já pela segunda vez, talvez tenha sido isso. O carinho, o respeito que eu tenho pelas pessoas. E quem de fato colaborou e contribuiu muito para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, foi meus amigos, certo? Foi meus amigos. As pessoas que me conhecem, que sabem do meu caráter, sabem do compromisso que eu tenho, sabem da vontade que eu tenho de servir, sabem do desejo que eu tenho de poder colaborar e contribuir, principalmente para melhorar as condições de vida do povo pobre. Você sabe que hoje não é uma tarefa tão fácil. Hoje a gente passa por um país cheio de turbulências, tá certo? Onde a própria classe política não tem o crédito, a população não acredita mais na classe política. Isso nos entristece, mas faz com que cada vez mais a gente possa fazer diferente, né? O desejo da gente fazer diferente, a obrigação de fazer diferente. Até mesmo porque, como eu vim de uma família tão pobre, muito simples, isso eu não tenho vergonha de dizer. Um certo dia, eu pude conversar com uma pessoa e ela me dizia isso: olha, não diga mais nos meios de comunicação que você é de uma família pobre, porque isso lhe traz invejas, lhe traz inimigos. E eu discordei dela. Eu acho que a família pobre que eu tenho, da onde eu vim, faz me orgulhar de eu poder chegar e dizer para quem quer que seja, principalmente para o seu público, que são muitos,
da onde eu vim. Então, é assim, Léo, se eu tenho o desejo de poder cada vez mais colaborar e contribuir com a população piauiense, é um desafio, não é uma tarefa tão fácil hoje ser político, principalmente como você bem disse, nas suas palavras, como já seguindo as teorias de Maquiavel. Não é fácil você chegar ao poder, o difícil é manter o poder. Mas o poder que nós temos, infelizmente, é muito limitado. Você imagina que um deputado estadual pode tudo. Quando você chega no meio do povo para dialogar com as pessoas acham que um deputado pode tudo. E que, infelizmente, temos limitações. Um deputado não pode tudo. Se pudéssemos tudo, com certeza, hoje eu estaria muito feliz de estar no segundo mandato e poder, com a força que o povo acharia que eu teria, poder ainda cada vez mais colaborar e contribuir com a vontade das pessoas. Deputado, você trouxe para nós, agora você trouxe aquilo que você conservou até hoje como deputado. Agora eu faço a pergunta ao contrário, ou seja, o que o deputado Evaldo, adquiriu enquanto deputado que ele não tinha enquanto de conhecimento antes de ser deputado? Eu acho que o mais importante, elas foi as amizades que eu adquiri. Eu tenho muitos amigos verdadeiros. Pessoas que passaram a me conhecer, a conviver comigo, a me conhecer a minha personalidade e passaram até, modéstia à parte, a me admirar. Então eu fiz muitas amizades. Eu acho que isso talvez seja algo que realmente me deixa muito feliz. Naturalmente, eu não posso ser hipócrita. Eu acho que eu sempre combati, dentro da política, a hipocrisia e a demagogia. Eu não posso dizer que eu sou o mesmo homem de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, né, que vivi na pobreza, que morei na periferia, que morei numa casa de palha, que mal conseguia ter 3 refeições no dia, enfim, que não tinha sequer muitas vezes uma passagem para ir até a escola, ou para comprar um lápis ou um caderno, enfim. Eu sou um homem diferente hoje porque eu tive a oportunidade, né? Além de ter estudado, tive a oportunidade também de chegar a alcançar um espaço tão importante na vida pública, que é um mandato de deputado. Queiramos ou não, é um mandato curto, apenas de 4 anos, né? Mas é algo que nos deixa, que de certa forma muda a vida da gente, né? Muda a vida, porque você de fato, você tem aí um mandato de deputado, não é crime nenhum você dizer que um deputado tem um bom salário, que isso é normal e natural, tá certo? Talvez muita gente acha que é privilégio, mas só é privilégio quando você tem um deputado que tem um salário que tem e não trabalha. E eu me dedico de copiar a minha vida pública. Eu lhe digo uma coisa, lhe confesso que praticamente eu durmo apenas de 5 a 6 horas por noite. Tá certo? O restante do dia me dedicando à vida pública, atendendo uma pessoa, olhando um problema ali, indo até um município. Talvez eu seja um dos deputados que mais viajei nesses últimos 4 anos, no primeiro mandato. Eu viajei muito, eu pude ter a oportunidade de conhecer o estado do Piauí, de andar de norte a sul, para conhecer de perto os problemas que atingem o povo, que afetam o povo. Então, confesso uma coisa a você, muita coisa mudou na minha vida. Mudou porque eu tenho certeza que eu não tenho como mais comparar a minha vida de hoje com a vida de 15, 20 anos atrás, da qual eu tive muitas dificuldades. Inclusive, para manter uma família. Eu sou pai, eu tenho uma filha adolescente de 17 anos, que também tem o desejo e a vontade de entrar na vida pública um dia, tá certo? Mas eu quero mesmo, de fato, que ela estude, que ela possa ter uma boa profissão, para que ela possa seguir na vida profissional, né? Porque quem estuda e quem se prepara quer chegar. Mas isso é o tempo que vai dizer, né? O certo é que eu continuo sendo a mesma pessoa simples, como eu bem disse, humilde, não sou um homem de poder. Não, para você ter uma ideia, Léo, eu não conheço a Europa. Eu não conheço nenhum país fora do Brasil, tá certo? Eu conheço o Nordeste, conheço alguns estados, porque tive a oportunidade de ir a trabalho, muito pouco a lazer. Tá certo? Então, minha vida é essa, é uma vida simples, uma vida de muitos amigos, por sinal, graças a Deus, muitos amigos, bons amigos, amigos verdadeiros, tá certo? E a gente espera continuar da mesma forma, porque eu acho que a humildade talvez Deus tem dado essa oportunidade para que eu pudesse chegar, e essa humildade que eu tenho, continuo a ter, é que me faz com que eu possa crescer cada vez mais na vida pública. Deputado Evaldo, agora a gente vai, para encerrar esse bloco, fazer umas perguntas curtas, com as respostas também curtas, para a gente conhecer um pouco mais o Evaldo. Deus para você.
é tudo para mim na minha vida. A família. Família para mim é algo, fico até sem palavras. Ou seja, a família para mim é algo muito importante na minha vida. Quando você olha para o povo, você pensa em quê? Penso em poder colaborar e contribuir cada vez mais com eles, porque eu sei que muitos cobram mais atenção por parte da classe política. Infelizmente, como eu bem disse, a gente, na condição de deputado, não pode tudo. O senhor acredita na humanidade? Sim. Para mim, a humanidade é algo um fenômeno que Deus pôde fazer no mundo. Uma saudade? Saudade da minha infância, mesmo sendo de uma família pobre, humilde, sofredora, mas da minha infância, de muitos amigos que eu deixei ainda aí e que, infelizmente, pela questão do compromisso que a gente tem hoje, o pouco tempo que tem, não tem como mais conviver. Algo que o senhor ainda não realizou e que o senhor gostaria de realizar ainda na sua vida? Eu tenho um sonho, né? Um sonho de poder, cada vez mais, fazer com que muitos, igual a mim, meu perfil de família assim, pudesse também chegar, né, o parlamento. E eu acho que isso é que me faz aí eu poder dizer que não é só apenas o deputado Evaldo Gomes que chegou, a pessoa Evaldo Gomes que chegou, mas outros pudessem também chegar. Imagine, deputado, que esse fosse o último minuto da sua vida, claro que isso é hipotético, é que o senhor viva muito, mas imagine que fosse o último minuto da sua vida, esse momento, e você tivesse a oportunidade, nesse minuto, falar para toda a humanidade alguma coisa que está no seu coração. Aproveite aí e fale em um minuto aquilo que o senhor falaria se fosse a última vez, se eu pudesse falar com a humanidade. Que a gente seja amigo, seja solidário, que a gente olhe o próximo, que a gente possa fazer o bem, que a gente possa poder não ter mais injustiças, que a gente pudesse colaborar e cada vez mais para combater a fome, a miséria, que a gente pudesse acabar com a violência. São esses problemas que eu posso citar em apenas um minuto, mas que a gente diz tudo. Hoje o grave problema da humanidade, certo, são todos, principalmente as desigualdades que existem no mundo. Certo? Se eu pudesse, nesse um minuto de vida, eu poderia dizer que se pudesse acabar, Deus acabasse com a desigualdade no mundo, eu morreria feliz. Nós estamos recebendo o deputado estadual Evaldo Gomes, do Partido Trabalhista Cristão, PTC. O deputado Evaldo é convidado do nosso programa porque nós iniciamos agora uma série de entrevistas pautadas na política, na religião e na sociedade. Política, religião e sociedade, que na verdade são termos que se complementam, não estão nem separados. Mas por que essa temática? Porque a campanha da fraternidade, que traz o tema de servir, né, a própria CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fez a orientação para que a sociedade discutisse a questão da reforma política, a questão da visão política, ou seja, a igreja entende que a sociedade precisa estar mais envolvida nas discussões. E nós vamos aproveitar essa quaresma aí para entrevistar políticos, padres, autoridades e pessoas da sociedade que estejam envolvidas com essa discussão. Deputado, nesse segundo bloco nós vamos agora filosofar politicamente. Hoje um ramo muito importante da ciência é a chamada ciência política. Ciência política que, para alguns, ela nasce com Maquiavel no século XVI, quando Maquiavel começa a fazer um livro chamado O Príncipe, e neste livro ele vai, de certa forma, fazer uma leitura das relações de poder. O termo Maquiavel terminou virando um adjetivo negativo, ou seja, quando você diz que alguém é maquiavélico, você coloca aquela pessoa uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa que não tem idoneidade. Na verdade, Maquiavel não quis, né, fazer da política algo sem escrúpulo. Maquiavel fez uma leitura do que era o jogo de poder do momento em que ele estava escrevendo o livro, ou seja, para aquele momento era aquilo que existia. De lá para cá as coisas mudaram, as pessoas vão adquirindo outras discussões. Essa visão do Maquiavel, ela entrava em contradição com a visão do Aristóteles, que era idealista. O Aristóteles dizia que o homem era um animal político, ou seja, para o Aristóteles o homem nasce e ele tem que conviver com a política, no entanto ele tinha que passar pela ética. A divergência entre os dois para Aristóteles, a ética tem que ser o meio termo da coisa. Para Maquiavel era impossível ter ética na política. Como é que o deputado Evaldo Gomes interpreta esses pensamentos históricos? Primeiro, é preciso que se entenda a leitura do Maquiavel. Como você bem disse, você falar hoje de ser Maquiavel, algo de ruim, de mal, de perverso, de pessoas que enganam, que faz todo tipo de jogos para se manter
conquistando algo, ou até mesmo o próprio poder. E nada disso eu interpreto de outra forma. Maquiavel, ao escrever essa obra, ele simplesmente quis apenas colaborar e contribuir com a vida pública. Bem, na verdade que a sua obra, ela, nos tempos atuais, ela se torna muito atrasada. Quer dizer, quem lê o Maquiavel hoje, não dá para interpretar. Não dá para aplicar, né? Dá para aplicar nos tempos de hoje. Tempos de né? hoje. Principalmente na vida política, vida pública. Então eu vejo que essa obra de Maquiavel, ela só deu a contribuir para que aquelas pessoas de bom índole, de ético, pudessem colaborar e contribuir dentro da vida pública. É bem na verdade que eu posso até receber críticas por estar fazendo a formação dessa natureza. Principalmente quem acha que Maquiavel é algo de ruim, de mal, tá certo? Enfim, então eu posso dizer assim, eu acho que cada um tem a forma de interpretar as obras de Maquiavel. Eu vejo as obras de Maquiavel com a contribuição que o mesmo deu. Mesmo eu tendo um pensamento divergente dele, porque Maquiavel era alguém que tinha pensamentos conservadores, né? Eu tenho um pensamento mais, vamos dizer assim, mais socialista, né? Mais teórico socialista, cristão, mais cristão, dentro do que o partido defende, dentro do trabalhismo, dentro do cristianismo. Mas vejo que Maquiavel, mesmo tendo esse pensamento conservador, tá certo? A sua intenção, a sua ideia era poder colaborar e contribuir para, através das suas ideias, melhorar, entendeu? Colaborar com o homem, o ser político, tá certo? Para que ele pudesse aplicar boas ideias e aplicar os seus ensinamentos e a sua colaboração e contribuição para o bem da população. Bom, você que é nosso telespectador sabe que o nosso programa tem um cunho filosófico, né? Quando a gente cita, por exemplo, o Aristóteles entende que o homem o Aristóteles é idealista, então para ele o homem vai se desenvolver eticamente até chegar ao nível da participação política. O Maquiavel vinha do mundo onde estava tudo esfacelado, que era o período medieval, não havia política, a política estava ressurgindo no mundo, e o Maquiavel é um absolutista, e ele juntamente com Thomas Hobbes, os dois vão ser os teóricos do absolutismo, que vão de alguma forma naquele momento querer que a política se afirme enquanto poder, porque não existia política. Então assim, antes que você possa fazer algum tipo de interpretação ligada ao senso comum, você precisa ir lá, dar uma lida, dar uma estudada para entender como é que isso se deu dentro daquele contexto. Então, o Maquiavel entendia o quê? O Maquiavel entendia que dentro do poder, para estabelecer o poder que naquele tempo não existia, era preciso tomar medidas que eram medidas drásticas e que, claro, são condenáveis até os dias atuais, mas que naquele momento elas eram necessárias. Já Aristóteles não, ele quer que o homem, o indivíduo, vá crescer cada vez mais. O Hobbes, por exemplo, dizia que o homem era o lobo do próprio homem, ou seja, para o Hobbes nós somos predadores de nós mesmos. Esses conceitos políticos, evidentemente, que eles foram humanizados até hoje e hoje você tem uma visão completamente diferente. Os gregos lá no passado, bem antes de Maquiavel, falavam de isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. O senhor acha que o Brasil hoje, lá na Grécia Antiga, quando a democracia foi criada, se falava em igualdade de todos perante a lei. Você acha que o brasileiro hoje pode ser, por exemplo, eu enquanto indivíduo brasileiro, eu posso me sentir igual a qualquer brasileiro diante da lei? Dentro da lei, sim. Só que as próprias dificuldades, as injustiças que existem no país é que faz com que você possa não ter o que muitos não têm. Ou seja, a própria desigualdade sociais é que colabora e contribui para que você não possa, de fato, alcançar o que você sonha, o que você deseja. Eu posso dizer que afirmo com a maior tranquilidade que, infelizmente, o povo brasileiro ainda não tem o que sonha, o que quer, o que eles pensam. Ou seja, o que eles desejam é uma vida melhor, uma vida que ele possa ter todos os seus direitos adquiridos. A própria democracia diz, a Constituição, que é de 88, e você bem relatou aqui, é uma Constituição nova, mas dentro da Constituição de 88 diz que você tem muitos direitos.
só que de certa forma é negado esses direitos. Tá certo? Veja o exemplo claro aí na área da saúde e da educação. Veja, por exemplo, a questão da liberdade. Muita gente confunde liberdade, né, com coisas que nada tem a ver com liberdade. Então eu acho que os direitos, queiramos ou não, ainda, infelizmente não são iguais no Brasil. Naturalmente que há uma possibilidade, sim, o próprio povo é que vai fazer com sua própria organização e através das urnas, através da democracia que nós temos, que existe no país, queiramos ou não, é uma democracia muito jovem, por sinal, possa colaborar e contribuir para que o povo tenha os direitos que eles tanto sonham. Deputado, agora há pouco nós falamos do Maquiavel e do Aristóteles, né? E falávamos do Thomas Hobbes. O Aristóteles lá com os gregos, né, já no período acolá da Grécia democrática, estamos aqui a isonomia, a igualdade de todos perante a lei. Depois nós falamos aqui um pouco sobre a questão de Hobbes e Maquiavel com relação ao absolutismo. Já no século XVIII, o que vem à tona é o iluminismo, e com ele a divisão dos poderes. Eu tenho o judiciário, eu tenho o executivo e eu tenho o legislativo. Na visão do Montesquieu, o poder mais importante era o legislativo, de todos. Embora fossem os três harmônicos, mas seria esse o grande representante do povo. Como é que o senhor enxerga o momento atual desses três poderes no Brasil? O executivo, o legislativo e o judiciário. A harmonia, ou seja, os três poderes funcionam no sentido de construir uma nação de fato? Existe harmonia, mas existe apenas divergências. A diferença é essa. Porque as divergências, muitas vezes, você imagina-se que o poder legislativo está para fazer as leis e fiscalizar. De repente, o poder executivo quer criar normas, quer, vamos dizer assim, passar a comandar o destino, tá certo? De como o legislativo deve proceder, deve se comportar. O judiciário, muitas vezes, faz o papel do legislativo, no momento que ele, por exemplo, faz algumas leis que vai de contra, por exemplo, que não tenha, vamos dizer assim, o legislativo faz uma lei da qual quem deveria ser feita seria o poder legislativo, mas pela ausência e pela vamos dizer assim, o legislativo falhar no sentido de não fazer as leis, o próprio judiciário passa também a fazer as leis que deveria ser papel do legislativo. Então, assim, para mim deixar bem claro para a população que nos assiste, para poder que ela possa entender bem de forma muito tranquila e de forma muito clara, há uma necessidade de dizer que existe harmonia. Apenas, agora o que eu tenho pode existir harmonia, mas existe divergências, certo? Existe divergência. Mas nada, isso, mesmo tendo divergência, não impede que os três poderes possam estar unidos no sentido de colaborar e contribuir para que a gente possa fazer as mudanças necessárias que o povo precisa. Deputado, o senhor tocou agora, o senhor foi muito feliz, porque o senhor tocou num ponto que pelo menos nós escutamos da sociedade. Quando o senhor coloca que, às vezes, na ausência do legislativo, o judiciário toma a frente na legislação, ou seja, de algumas leis. Essa ausência do legislativo, no sentido de dar essa brecha para o judiciário, não seria também uma tentativa de evitar debates com temas que são polêmicos, que são impopulares e que às vezes não é bom debater porque de repente a sociedade, o posicionamento social ele vai trazer um prejuízo eleitoral ao deputado e ele prefere ficar calado? Talvez isso. Eu acho que muitas vezes a própria inércia do poder legislativo é que faz com que o poder judiciário tome a iniciativa. Imagina-se que alguns momentos por onde que passa o país, até mesmo de o que o povo quer, o que o povo deseja, o que o povo pensa, muitas vezes faz com que o próprio legislador, o próprio poder legislativo, não só o poder legislativo estadual, mas os poderes legislativos como um todo, poder legislativo municipal, estadual, federal, que é a Câmara Federal e o Senado. Ou seja, o poder legislativo muitas vezes peca por não fazer boas leis ou deixar de fazer boas leis, porque muitas vezes está olhando para o seu próprio umbigo. Mas não há, deputado, aí também, por exemplo, agora passando para o lado do povo, o povo também não comete um grande equívoco, a sociedade, quando, por exemplo, um deputado vai, durante o período eleitoral,
fazer a apresentação das suas ideias, do seu posicionamento político, e o povo, deputado, faça uma praça, deputado, faça uma escola. Quando, naquele momento, aquela função é do Poder Executivo e não do legislador, que no caso é o deputado que ele está se candidatando? Mas veja isso, Elielson, interessante sua observação, porque por diversas oportunidades, quando fiz campanha, não só para vereador, mas também na condição de deputado, eu também dizia muito isso para o povo. E veja que isso é verdade o que você diz. O povo realmente cobra do Poder Legislativo algo que é do Poder Executivo. Mas veja, por exemplo, por que ocorre isso? Primeiro, por falta de cultura, de educação, de conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, também são velhas práticas de políticos conservadores, tá certo? Que atrasados, de ideias atrasadas, que fez com que o próprio povo pudesse agir dessa forma. Então, se hoje existem erros, partiu do próprio político, não do povo. Então, a sociedade, de uma forma geral, incluindo o povo e político, ela comete um equívoco quando ela não consegue observar qual é a atribuição do deputado, qual é a atribuição do governador, do prefeito, qual é a atribuição do Poder Judiciário. E aí coloca todo mundo no mesmo lugar e às vezes o deputado está cumprindo cotidianamente a sua função e parece que ele não está fazendo nada. E às vezes o executivo que deve executar, mas que quer legislar, ou seja, a confusão se instala e aí a gente fica sem entender de fato. Você colocou bem quando você fala da questão cultural. E o programa tem essa finalidade. O programa Consciência Humana é para trazer a discussão. Qual é a finalidade de um poder legislativo? Qual é a finalidade do Poder Executivo? Qual é a finalidade do Poder Judiciário? Né? No próximo bloco nós vamos falar de reforma política. Como é que nós podemos falar de reforma política se nós não conseguimos esclarecer qual é a função e as atribuições que cada um tem? Então é um passo que a gente tem que avançar. É interessante também que se diga o seguinte, o próprio povo pode até colaborar com o que hoje está aí, porque quem elege é o povo. Quem elege os deputados, os vereadores, os prefeitos, o presidente da República, os governadores, enfim. Mas é importante também que se diga que essa democracia nossa ainda é uma democracia ainda muito jovem, que precisa se aprimorar. E nós só iremos nos aprimorar essa democracia se, de fato, o Estado, a nação, der a oportunidade para que o povo possa adquirir conhecimentos, para que o povo possa ter cultura e para que ele possa, inclusive, saber votar. Onde nós estamos tratando um pouco aqui da provocação que a CNBB fez ao Brasil agora com a campanha da fraternidade, que a nossa Igreja Católica traz, com a ideia de servir, é preciso servir. E a Igreja quer que a sociedade discuta a questão política. A Igreja entende e nós do programa Consciência Humana colaboramos e corroboramos com a Igreja que é preciso que a sociedade aprenda a discutir política. Aprenda a discutir qual é a função de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. Aprenda qual é a função de um juiz. Ou seja, se nós não compreendermos, enquanto sociedade, qual é a função de cada um, não tem como nós discutirmos reforma política. Porque aí vai vir organizações e mais organizações com ideias prontas e perguntando ao povo, você aceita isso e você aceita aquilo, sendo que ninguém sabe de nada. Baseado apenas no senso comum. Cadê o senso crítico? Cadê a informação? Cadê o conhecimento? Cadê a discussão? Para que cada um possa ver todas as referências, todas as possibilidades e a partir daí tomar uma decisão. Ou seja, nós vamos tomar decisão porque mídia A, mídia B, mídia C está impondo, porque grupo tal ou grupo B está impondo. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de imposição. O Brasil vive uma democracia. E essa democracia, quem tem que zelar por ela, quem tem que cuidar dela é você, cidadão. O político, o juiz, o representante, ele é resultado da sua vontade. Quem cuida da democracia desse país é você, homem e mulher. É você que é cidadão, é você que vai trabalhar. Não é outra pessoa não. Se você não cuidar, se você não se informar, você vai tomar decisões erradas e vai ficar reclamando depois. Então a nossa discussão é uma provocação mesmo a você, que é o cidadão. Qual é o seu lugar nesse papel todo? Como é que você assume a sua responsabilidade? Ou você vai errando e passando para frente e dizendo que é fulano ou que é cicrano o grande culpado por tudo aquilo que está acontecendo de equivocado. Deputado Evaldo Gomes, o grande tema do Brasil é essa questão da reforma política. E aí nós temos as mais variadas ideias, mas
né? Ao mesmo tempo que nós temos muitas ideias, surgem muitas dúvidas. A princípio, o deputado Evaldo Gomes, como é que ele pensa a necessidade da reforma política e o que é essa reforma política? Olha, você traz um tema muito palpitante. Tema talvez mais discutido na atualidade. Não só no meio da família, no meio da classe política, perdão, mas no meio da família, da igreja, das entidades não governamentais. E veja que temas dessa natureza, temas polêmicos, debatidos, como está sendo debatida a reforma política, já foi debatido também no passado, né, com a campanha pela direta já, na primeira eleição, através do voto direto para eleger o presidente da República. Então, todos esses temas foram temas debatidos, da qual foram discutidos principalmente por organizações como a igreja, como a OAB, como entidades sindicais, estudantis. E esse tema hoje, a data atual de reforma política, talvez deixe muita gente em dúvidas. Muita gente tenta, e esse é meu ponto de vista, é importante que se diga, não sei se você concorda comigo, ou o seu telespectador, mas veja que alguém tenta colocar que o fim da corrupção vai se acabar com a reforma política. Eu discordo. Eu acho que a reforma política ela precisa sim existir. Há uma necessidade, sim, da reforma política ser feita. Eu, particularmente, mesmo sendo de um partido pequeno, de pouca representatividade a nível nacional, sou radicalmente favorável à reforma política. Primeiro, porque nós temos que combater a política, essa política feita por muitos que apenas usa o seu mandato para tirar proveito próprio. Veja, por exemplo, que tem muita gente fundando partido. Nós temos hoje 32 partidos legalizados no país. E se discute aí a possibilidade de ter mais 28 partidos no ponto de ser, estão sendo organizados 28 no ponto de ser legalizados. Chegar a 60. Para chegar a 60. E você percebe que nos Estados Unidos, que é um país, lógico, de primeiro mundo, só tem praticamente 2 partidos que têm suas representatividades. E no Brasil você tem, no Congresso Nacional, agora nessa legislatura, por exemplo, em torno de 18 partidos que têm representatividade. Então eu vejo, principalmente, que a reforma política ela tem que combater principalmente os partidos de aluguéis. Tá certo? Combater essa política de querer usar um instrumento que é o partido político, que é um instrumento criado e construído pela democracia para tirar proveito próprio. Então eu acho, não desejo nem quero que os partidos se acabem, mas precisa criar normas. Deputado, o senhor é a favor do voto facultativo ou do voto obrigatório? Eu poderia muito bem chegar e dizer ao seu público, e eu sinto, porque eu já tive a oportunidade de presenciar uma pesquisa feita, que o povo brasileiro é contra o voto obrigatório. Mas eu sou favorável ao voto obrigatório. Eu acho que a necessidade da falta da cultura, do conhecimento, da educação, é que faz com que o próprio povo tenha a necessidade e a obrigação de votar. O senhor é a favor do financiamento público de campanha ou no modelo que aí está? Eu sou contra o financiamento público de campanha. O dinheiro do povo, dos impostos, tem que ser investido em educação, em segurança, em emprego, em oportunidade para o povo, sem nenhuma demagogia. Eu podia perfeitamente dizer que sou favorável ao financiamento público de campanha, porque, como eu bem disse, eu não tenho tradição na política. Minha família é uma família simples. E minha campanha é feita com uma amizade, com ideias, com propostas, tá certo? Com pouco recurso. Mas eu sou contra, porque tenho uma compreensão de que o recurso público tem que ser investido na necessidade básica do povo. Veja, por exemplo, Eliel, os partidos políticos, eles recebem um fundo partidário. Eu não sou favorável aos fundos partidários. Eu acho que esse recurso tinha que ser investido em cultura, era em educação, era em saúde. Quem tem que patrocinar, vamos dizer, o nome não seria patrocinar, quem deveria arcar com as despesas políticas partidárias seria seu próprio filiado, como é hoje, por exemplo, dentro dos sindicatos, dentro hoje das associações de moradores, dentro das entidades não governamentais. Deputado, hoje nós temos, na hora da composição daqueles que são eleitos, somente dos legisladores, nós temos, a legenda define muito a quantidade de candidatos por partido político. Você é a favor da legenda ou você é a favor de que sejam eleitos os mais votados? Eleito o mais votado ia tirar a oportunidade de muitos. Imagina-se que você coloca uma competição feita entre candidatos, dando exemplo, deputado estadual. Só quem ia chegar lá é quem tivesse mais recursos, mais dinheiro, quem tivesse mais tradição na política.
E a oportunidade do povo, daqueles que surgiram da luta, daqueles que vieram de famílias simples, mas que têm boas ideias para colaborar e contribuir com o povo. Então eu sou contra o voto majoritário no proporcional. Eu acho que o voto proporcional ainda o voto talvez mais democrático, porque dá oportunidade para o negro, para o pobre, para as pessoas simples chegar, ter um mandato e colaborar e contribuir, sim, com a sociedade. Um outro ponto importante também, para deixar o nosso telespectador ciente, é a questão do voto em lista. Ou seja, há uma discussão se, por exemplo, hoje o eleitor, ele escolhe o deputado Evaldo, vota no deputado Evaldo. Aquele voto primeiro é somado enquanto legenda, não é primeiro para o Evaldo. Depois, se o Evaldo tiver na colocação maior, ele é eleito. Ou seja, hoje você é favorável à votação como ela está, ou você acha que tem que se votar no partido praticamente, que o partido defina a lista que vai ser daqueles que vão assumir os cargos? Nós vamos fortalecer com o voto em lista os donos de partido. Nós vamos favorecer apenas aqueles que usam os partidos para tirar proveito próprio. E agora há pouco eu criticava. Ou seja, os famosos caciques de partido. O que nós temos que entender... O voto em lista favorece, na minha opinião, aos tradicionais. Aos políticos tradicionais, os caciques, os donos, aqueles que querem o partido para ter o seu dono e ter o poderio sobre esse partido para tirar proveito próprio, por exemplo, de uma negociata, numa discussão de uma composição, seja na eleição municipal, na eleição estadual ou federal. Então, o que eu defendo? Eu defendo que sim, que uma parte seja votada por lista, mas outra parte votando no candidato. Porque é só assim o povo vai saber, tá certo? Vai saber. Ao votar num partido, ele vai entender que esse partido tem um programa de governo e que ele vai poder cobrar não só o parlamentar em si, a pessoa do parlamentar, mas também cobrar o próprio partido. E uma parte votando no candidato, na pessoa, porque aí também ele teria a oportunidade de fazer duas cobranças. Uma cobrança para o partido e uma cobrança para a pessoa em si que se elegeu. Então, eu sou favorável a uma reforma política. Essa reforma política precisa ser debatida e muito discutida com a população, e eu acho que você faz a sua parte, até lhe parabenizo por esse debate, porque hoje se discutir reforma política, costuma-se dizer nos bastidores que o povo quer a reforma política. Mas será que o povo, de fato, quer a reforma política da forma como ele discute? E eu lanço uma pergunta aqui, aproveitando sua provocação. Você que é povo, você sabe o que é a reforma política? Você já leu sobre a reforma política? Você já pesquisou acerca do que é essa reforma? Será que não estão pensando por você e querendo dizer para você, olha, aceite isso, e você aceita uma coisa que você nem sabe o que é, de fato? As perguntas que nós estamos fazendo ao deputado Evaldo Gomes são perguntas de debate que estão ocorrendo na Câmara Federal, no Senado, na sociedade. Eu não estou inventando perguntas, são perguntas da sociedade. Ou seja, e aí o deputado Evaldo coloca e nos ajuda com as suas opiniões, com as suas posições acerca da questão dessa reforma política que nós temos. Agora há pouco, deputado, eu quero explorar um pouco mais uma das respostas que o senhor me deu com relação à corrupção, e eu acho que eu concordo muito com o senhor. A corrupção não vai acabar com a reforma política, porque a corrupção é uma questão cultural. Ou seja, nós temos que mudar todo um perfil de um povo, né, desde as coisas pequenas, que nós achamos que furar uma fila é uma coisa desnecessária, que nós achamos que não tem valor, que eu não vou discutir por conta disso. Porque uma pergunta que eu faço é o seguinte: na sua intimidade, né, até que ponto toda a sua ação ela é honesta? Não precisa responder para mim não, responda para a sua consciência. Quero que cada um responda para si mesmo. E quando você identifica que você de repente não, porque quis, mas porque culturalmente você achava que aquilo era normal, quando você refletiu e chegou assim, poxa, eu fui desonesto, eu errei, aquela ação de furar a fila ou de fazer algo parecido, não era ação condizente, verdadeira a ser feita. Será que nós exercitamos essa reflexão em cima do nosso ato moral cotidiano? Ou seja, será que só a mudança de lei, né, ela vai de fato construir uma sociedade onde a corrupção vai ficar menor? Ou é preciso aprender a debater, aprender não só a questão da lei, mas desde pequeno aprender que cada um tem que buscar o seu espaço com a sua luta, com o seu trabalho e com o seu estudo, né? São indagações, são questões que aqui não são afirmações, são apenas provocações. O que eu estou falando aqui é para você pensar, não estou afirmando nada. Agora pense a respeito do assunto. Como é que o senhor entende essa questão
da corrupção no Brasil hoje? Como é que nós vamos poder vencer a corrupção no Brasil? Primeiro dizer que a corrupção algo histórico no país. Já vem de berço, né? Veja que, por exemplo, o Brasil foi colonizado com pessoas, tá certo, que vieram de outros países, trazidas para o Brasil, pessoas idôneas, né? Então, para combater a corrupção no Brasil, é preciso, principalmente, combater as raízes culturais nossas. E para se combater também a corrupção, há necessidade de quê? De fazer leis duras, leis que realmente possam punir quem de fato cometer a corrupção. Os problemas da lei não seriam a impunidade, deputado? A impunidade. É justamente dessa lei de raciocínio que eu estou querendo transmitir para a população. Quer dizer, a própria justiça colabora e contribui por ter leis ainda muito, vamos dizer, que não colabora e contribui para combater a corrupção. Mas veja também que existe algo também que chama a atenção da própria, que você agora teve a coragem de falar, de mencionar, que é as pessoas achar que só o político que comete corrupção, sabendo que o próprio povo também muitas vezes colabora e contribui para isso. Então, para que você possa fazer, cada um tem, para acabar a corrupção no Brasil, cada um também precisa fazer a sua parte. Cada um precisa, inclusive, votar com a sua consciência, de forma limpa, de forma livre, para que ele depois não possa estar aí votando em alguém por um favor, por algo que ele lhe deu, uma troca, e aí ver o seu político que você votou, que muitas vezes nem lembrem quem votou, entrando no ralo da corrupção, colaborando e contribuindo na corrupção, e aí tirando o dinheiro da educação, da saúde, da segurança, do emprego, etc. Jean-Jacques Rousseau disse certa vez que, acerca do Maquiavel, que o Maquiavel, na verdade, fingindo dar lições ao príncipe, dava lições ao povo. Que o príncipe não era um livro para os políticos, ele era um livro para o povo ter a sua compreensão acerca das relações de poder. As relações de poder, Michel Foucault, no século XX, já falava muito bem sobre isso, ela não deveria ser debatida apenas no macropoder, ou seja, na questão política. Você deveria começar a debater o micropoder lá na sua família, você deveria debater o poder na sua rua, debater o poder no seu clube de futebol, debater o seu poder na sua associação recreativa, na sua sala de aula, ou seja, em todo agrupamento humano haveria uma discussão de poder. Essa discussão de poder nos levaria aonde? Ou seja, compreender esse poder vai nos levar até aonde? Então, assim, o que nós do programa Consciência Humana vamos propor nesse período da quaresma, nesse período em que nós desejamos que a temática da Igreja Católica seja de fato debatida, né, de servir, e que ela vindo para a política seja debatida de verdade, né, seja debatida de uma forma a contribuir com as pessoas, a de fato levar para a sociedade a informação, o conhecimento, para que o cidadão comum possa ter o seu juízo de valor. Esse é o nosso Consciência Humana. Eu queria agradecer ao deputado Evaldo Gomes por ter participado do primeiro programa do ano de 2015. Desejo a ele um ótimo ano parlamentar, que ele possa ter suas ações e principalmente legislar muito bem em favor de nossa sociedade. Eu que lhe agradeço, pelo convite. Imaginava que o seu programa é um programa realmente muito rico em informações. Tenta transmitir isso para a população, para que realmente cada um tenha a sua consciência humana de poder pensar, imaginar e refletir do seu dia a dia, da sua vida, principalmente na vida política, que muitos tentam condenar, mas que nós vivemos numa política, nós já somos seres por natureza, seres naturalmente políticos por natureza. Agradeço esse espaço, digo a você que procurei aqui, através do meu pouco conhecimento, das minhas ideias, tentei transmitir para a população o meu pensamento de como eu vejo a política, qual o papel do político, e tenho certeza absoluta que a gente vai estar nesses 4 anos de mandato sendo o mesmo Evaldo, aquele Evaldo que vai ser o fiscalizador, que vai fazer as leis, que vai olhar para o povo. Eu tenho certeza que muitas críticas a gente tem recebido, isso é normal e natural. A gente, já que teve o desejo e a vontade de escolher ser político, a gente tem que estar preparado também para as críticas. Mas tenho certeza absoluta que irei, de todas as formas, fazer de tudo para honrar cada voto recebido,
Cada proposta que eu ofereci, que eu apresentei para o povo, eu vou tentar honrar cada uma delas. E eu sei que não é uma tarefa tão fácil. Muitas vezes um projeto de lei que você defende, um projeto de lei que você quer, que beneficie o povo, talvez não consiga nem chegar a ser aprovado. Mas eu tenho certeza que vou fazer a minha parte. Agradeço o espaço, fico feliz e quero retornar. Quero retornar em outras oportunidades, porque eu gostei muito aqui ser sabatinado aqui por você. Bom, deputado Evaldo, eu agradeço muito, na verdade, a você, a todos os deputados, principalmente na pessoa do presidente, o deputado Temístocles Filho, que deu ao Piauí, né, através de uma luta muito grande, esse sonho realizado que é a TV Assembleia, e que nós aqui, através do programa Consciência Humana, nós contribuímos trazendo um bom debate, um debate sincero, um debate sem cortes, um debate onde as ideias possam ser pensadas. E volto a repetir para você que é nosso telespectador, você quer contribuir com a sociedade, você quer contribuir, se informe, saia do senso comum. Não diga que algo é verdade porque você escutou, não diga que algo é verdade porque você viu de longe. Não tenha opinião, tenha pensamento. Pensamento é algo fundamentado, que você investiga, que você estuda, né? Converse, você que é pai, converse com seu filho, como é que está sendo a aula do seu filho de história, de geografia, o que o professor trouxe de novo, de filosofia, de sociologia, quais são as ideias, assista um jornal, debata com ele, mas não fique preso ao jornal não. Depois que você vê aquela matéria e aquela versão jornalística, pesquise para saber se aquilo corresponde aos fatos. Nem sempre aquilo que é apresentado enquanto versão jornalística é a verdade. Nunca diga que algo é verdade porque você viu na televisão. Isso é um perigo muito grande que a sociedade corre, às vezes, de construir um juízo totalmente equivocado das coisas. Nós aqui defendemos a reflexão, defendemos a liberdade de expressão das pessoas, mas essa liberdade de expressão ela tem que ter fundamento. Essa que é a grande questão. Então esse foi mais um Consciência Humana, tá certo? Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. Como eu sempre digo, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor. Sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. A gente fica por aqui, tá certo? Próxima semana a gente continua com esse debate, com outros convidados. Até a próxima semana, se Deus quiser.